Talvez você já tenha sentido que existe uma força invisível guiando cada decisão que você toma. Como se a vida fosse movida por engrenagens ocultas, engrenagens que nem sempre conseguimos enxergar com clareza. O curioso é que quando essas engrenagens permanecem invisíveis, você se esforça, você luta, você tenta, mas algo parece sempre te travar. Agora, imagine se de repente você tivesse em mãos um mapa que mostra exatamente como suas crenças são formadas, como seus comportamentos são moldados e como acessar os níveis mais profundos da sua identidade. Eu quero te contar uma coisa. Esse mapa existe e ele é conhecido como a pirâmide neurológica de Robert Dilts. Você conhece? Já ouviu falar? Eu sou Denis Gabriel, especialista em liderança, e nos últimos anos eu tenho ajudado líderes, gestores, profissionais em ascensão a romper padrões, destravar resultados e alcançar níveis de clareza e poder pessoal que antes pareciam impossíveis. E hoje eu vou te conduzir passo a passo dentro dessa pirâmide do processo evolutivo e neurológico de Robert Dilts, de uma forma que você nunca viu antes. Por isso, fique comigo até o final, porque essa jornada vai mudar a forma como você se enxerga e como enxerga o mundo. Então, antes de mergulharmos na pirâmide, eu quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já percebeu que alguns líderes parecem inspirar naturalmente, enquanto outros líderes, mesmo com cargo, não conseguem mover pessoas, não conseguem estimular a sua liderança de verdade? E quantas vezes você já viu profissionais brilhantes, extremamente competentes, presos no mesmo lugar, sem voz, sem reconhecimento, sem nenhuma influência? A diferença não está apenas no conhecimento técnico, nem no esforço. A verdadeira diferença está no nível em que as pessoas operam dentro de si mesmas. E é extremamente isso que a pirâmide de Dilts revela. Por que você age do jeito que você age? Por que as pessoas respondem a você de determinada forma? E como acessar os pontos certos para transformar não só o que você faz, mas a forma como você é percebido. E quando você entende isso, você descobre como liderar sem precisar provar nada. Você começa a liderar pelo impacto da sua presença, pelo que você transmite, pela energia que emana de você. É sobre isso que vamos falar agora. Então, vamos começar pela base da pirâmide, que é o ambiente. Ambiente é onde você está, quem está ao seu redor, os recursos que tem à disposição. Por exemplo, você já viu um vendedor que trabalha numa loja. Esse vendedor recebe por comissão. Porém, nessa loja não tem muitos movimentos. Ela é desorganizada, sem clientes. Então esse vendedor ele tende a se desmotivar. Ele percebe que o que ele gostaria de fazer não está acontecendo. Por outro lado, esse mesmo vendedor está trabalhando numa loja mais organizada, mais movimentada. Ele sabe, por trabalhar e receber por comissão, ele sabe que aquele esforço que ele está empregando vai ser recompensado. Ele tem uma postura completamente diferente, você não concorda? O ambiente influencia, mas não determina. Ele não pode determinar por você. O ambiente que você está inserido, para você que tem um objetivo, que tem um propósito, esse ambiente ele não pode influenciar sobre as suas ações, o que você determina, ele não pode influenciar sobre as suas decisões, nem tampouco aquelas que você sabe que vai fazer um grande engajamento na sua carreira. Decisões que vão fazer você performar melhor. Então a desorganização, talvez as pessoas que estão inseridas naquele ambiente, isso não pode ser um fator que venha te fazer sair do foco. Eu quero te dizer que os líderes verdadeiros são aqueles que não apenas se adaptam, mas transformam o ambiente onde eles estão. Nesse nível da pirâmide, atuamos no campo consciente imediato. Por quê? É onde você faz ajustes reativos, muda lugar, reorganiza sua rotina, organiza sua agenda, sua forma de trabalhar, altera estímulos e percebe o impacto rápido.
você já começa a perceber os resultados. Agora pense, onde você funciona melhor? Quando você está no lugar certo, como sua energia muda? Onde dentro da sua equipe você poderia criar condições melhores para que todos performem melhor? Faz sentido, não faz? Agora, nós vamos para o próximo nível, que é o nível de comportamento. Aqui estão as suas ações visíveis. Como você fala, como você reage diante do problema, como você se comporta, como você conduz as reuniões, como você cobra os resultados. Tudo isso está no segundo nível da pirâmide neurológica. Imagine dois gestores, dois líderes diante do mesmo problema. Um simplesmente se desespera, pressiona, aumenta o tom de voz, às vezes até grita, trata mal as pessoas, não dá respostas eficientes, fica todo transtornado, mais confuso que o próprio problema quando envolve todas as pessoas. Esse líder, ele reage mal. Ele talvez não aprendeu a lidar com as suas emoções, ou talvez ele está confuso. E eu já vi isso acontecer com pessoas preparadas tecnicamente. Por outro lado, temos um outro líder. O outro mantém a calma. Ele organiza prioridades, conduz a solução. Ele começa a ter mais clareza e ele envolve as pessoas para que todo mundo participe do que está sendo proposto para resolver alguns problemas. Esse líder, ele engaja a equipe. Esse líder aconselha, direciona, senta, conversa. Ele faz perguntas que traz clareza, que traz reflexão e, melhor, gera movimento, gera ação para resolver os problemas. Quer dizer, mesmo ambiente, comportamentos completamente diferentes e os resultados serão diferentes também. Mas aqui, o detalhe, comportamento sem intenção profunda é vazio. Pense nisso. Ainda estamos no campo consciente. Aqui, você ajusta condutas, cria novos hábitos, define posturas mais eficazes. Você cuida de como você vai agir. Você pensa antes. Você toma cuidado com as suas escolhas. E movimentos rápidos geram resultados também. Agora reflita. O que você faz hoje que reforça a sua liderança? E o que pode estar enfraquecendo a sua autoridade? Você já parou para pensar nisso? O que a sua equipe faz que aproxima ou atrapalha os resultados? Reflita sobre isso. Quais comportamentos que a sua equipe, você como líder, você que deseja se tornar um bom líder, quais comportamentos você tem feito ou a sua equipe tem feito para performar melhor? Depois do segundo nível da pirâmide neurológica, vem o nível das capacidades. Suas habilidades, competências, o que você sabe fazer. Negociação, planejamento, visão estratégica, comunicação, comunicação clara e eficiente. Tudo que você sabe, você consegue empregar da melhor forma, da forma que vai trazer resultados. Tudo que você aprendeu ao longo da vida, seja através de estudo, seja através de aprendizagem, tudo isso você coloca no seu dia para somar. E como você tem utilizado as suas habilidades. E aquilo que você percebe que ainda não sabe fazer. Como você tem reagido diante disso? Você tem se atualizado frente ao mercado de trabalho tão competitivo que tem hoje em dia? Na nossa atualidade, a geração Z ela tem tomado espaço. E é pertinente, claro, porque é uma geração que pensa rápido. Eles correm atrás de informações. É claro que tem um contraponto. Muitos ainda estão aprendendo a lidar com a forma que a geração Z tem atuado no mercado de trabalho. Algumas vezes a gente encontra pessoas de gerações mais antigas com dificuldades de adaptação. Talvez é porque ainda não tem as habilidades, as competências necessárias para conviver no ambiente profissional. Por exemplo, um profissional cheio de conhecimento técnico, mas sem capacidade de expressar em público. Ele fica calado quando deveria falar, ele fala quando deveria ouvir mais, ele sabe, mas não influencia. Por outro lado, com menos técnica, encontramos pessoas com boa comunicação. Essas pessoas conseguem ganhar espaço, elas conseguem desenvolver bons trabalhos. E aí eu quero trazer uma
uma reflexão bastante importante. Quem não sabe se relacionar nos dias de hoje paga um preço altíssimo. Uma empresa é feita de pessoas. São pessoas vendendo para pessoas, pessoas organizando tarefas para pessoas. Encontramos no mercado a venda B2B, que é para empresas. Produtos, serviços vendidos para empresas e não para pessoas. Mas quando você chega para negociar, é uma pessoa que está ali para te receber. Então é importante saber relacionar para que você colha bons frutos. Nesse nível, nós entramos no campo da criação generativa. Quando o liderado ou você líder encontra-se já nesse patamar, que é o terceiro nível, ou podemos chamar até mesmo do terceiro degrau da evolução do processo neurológico, ou talvez até mudar a nomenclatura, evolução de liderança. Nesse nível, já não é mais reagir, mas criar novas formas de agir, desenvolver competências, usar o que você já sabe de forma estratégica, como eu falei agora há pouco. Tudo que você tem aprendido, tudo que você já sabe, experiências anteriores, como isso tem sido empregado no seu dia a dia. Isso tem contribuído para a sua evolução pessoal, profissional, relacional. Talvez, se você para pensar, comece a lembrar de habilidades, competências formidáveis que você tem, de experiências que já vêm de longos anos, e talvez, num momento adequado, você poderia empregar essa habilidade. E talvez perde a oportunidade por não se lembrar, isso faz parte. Isso é comum. Então pergunte-se, como você aplica hoje as suas capacidades? Como você poderia usar melhor seus talentos para gerar impacto e não só esforço? Os seus liderados poderiam usar melhor o que já sabem? Sentar com a equipe, com o time, com o liderado de forma individual, no 1 a 1, para você levantar as habilidades que cada membro da equipe tem. Isso é muito importante. É um papel indispensável para o líder. E nesse ponto nós subimos mais um degrau, mais um nível. Chegamos às crenças e valores. Crenças é tudo aquilo que você acredita. Não é exatamente crença espiritual, é também, mas não estamos falando desse tipo de crença agora. Tudo aquilo que você acredita, todas as experiências que você viveu, vivenciou, elas foram responsáveis por implantar em você um monte de coisa que você acredita. Modo de agir que você acredita que faz sentido, porque dessa forma você já teve experiências anteriores e funcionou e deu certo. Um líder que acredita que a sua equipe é preguiçosa, desconfia, ele faz microgerência. E essas microgerências geram micros resultados, não resultados relevantes, por exemplo. Por quê? Talvez ele passou por alguma experiência, assistiu, e hoje ele age dessa maneira. Já temos outro líder que acredita que a sua equipe é eficaz, ele delega melhor e inspira confiança. Por quê? Você confiar nas pessoas é uma alternativa positiva. E algumas pessoas às vezes pensam: ah, eu confiei numa certa vez e deu errado, eu fui traído. Muitos líderes, infelizmente, têm o hábito de delargar ao invés de delegar. Quando você delega, você cobra resultado. E quando você cobra resultado, talvez seja necessário, antes do prazo final, um acompanhamento, uma verificação. Até que essa confiança vai sendo estabelecida, o acompanhamento é necessário, pois talvez o seu liderado, ele entende que naquele momento não é hora de falar que não sabe. E ele abraça uma missão, só que ele não tem a capacidade de desenvolver aquela missão. Cabe ao líder ir lá, verificar que ele não tem aquela capacidade, aquela competência para ele desenvolver aquele trabalho. E é aí que o líder começa a estimular, como falamos anteriormente. E através do diálogo positivo, através de um feedback, ele começa a desenvolver aquele liderado. Esse é o ponto de transição. Nesse nível da pirâmide neurológica, você cruza do consciente para o inconsciente. E o que isso significa? Lá nos níveis anteriores de ambiente, o primeiro nível da pirâmide neurológica, aonde você está, como você tem performado, no nível posterior, que é o nível do comportamento, como você se comporta,
como você vai resolver alguma coisa, como você vai agir diante desta situação. Lá no nível das capacidades, de que forma vai ser aplicada alguma habilidade, como vai ser feito algo. No nível do ambiente, que é um nível que tudo que tem no local do seu trabalho, por exemplo, influencia no seu desempenho. Então, onde você está, como tem acontecido, quando você vai fazer algo para mudar, quando acontecer alguma coisa, vamos para o próximo nível no seu comportamento, o que vai ser feito? O que você vai fazer quando acontecer tal coisa? Parte para o próximo nível, que é o terceiro, que é o nível das capacidades. Como você vai resolver tal tarefa? Como você vai fazer? É uma escolha que você precisa parar, pensar e analisar. Aliás, cada um desses níveis você precisa parar e analisar. No nível das crenças e valores que a gente está agora, por que faz sentido para você fazer isso? Por que isso deve ser feito? É algo ligado à sua crença, aquilo que você acredita. E aqui é o ponto de transição, porque nesses níveis você escolhe, você decide, você para, analisa. Já no nível inconsciente é automático. Eu quero te fazer um convite para você lembrar quando você aprendeu a dirigir ou andar de bicicleta. Os seus primeiros movimentos eram cuidadosamente analisados. Você tinha que ter coordenação motora para operar ali o volante do carro ou o guidão da bicicleta. Tudo era feito de forma consciente. A hora de ligar o carro, a hora de passar a marcha, engatar o carro, desativar o freio de mão, pisar no acelerador, pisar na embreagem. Então, tudo era feito de forma racional, de modo que aquilo foi se repetindo, assim como acontece nos níveis anteriores da pirâmide. Você começa a repetir comportamentos, a forma de pensar, aquilo que você acredita, você começa a mudar e ver que tem um outro lado da moeda, tudo começa a fluir melhor. E a transição para o nível inconsciente começa a entrar no automático. Imagina lá na frente, imagina você tomando boas decisões, agindo de forma que venha a ter uma performance melhor, tudo no automático. Então aqui nós estamos no campo da criação generativa profunda, que é recriar significados, mudar percepções, alterar a forma e como o mundo responde a você. Agora reflita. Por que você acredita que pode ou não liderar com impacto? Quais valores estão guiando as suas escolhas? Por que algum objetivo, tal objetivo, é importante para a sua equipe? O quinto nível da pirâmide neurológica é o nível da identidade. Aqui não é sobre o que você faz, mas sobre quem você acredita ser. Sabe quando você se depara com alguma situação e fala assim: eu sou bom para resolver isso. Eu sou a pessoa ideal para resolver isso. Eu sou resiliente, deixa comigo que eu vou lá resolver a situação. Eu sou mais resistente às mudanças. Eu não consigo aprender tal tarefa. Eu sou displicente. Eu sou desligado. Eu sou desorganizado. Eu sou aquilo que está ligado à sua essência. Então imagina dois gestores, dois supervisores, dois líderes. Um se vê como apenas um funcionário. Ele não sabe decidir, ele não consegue evoluir, ele não toma decisões, ele é inseguro. E quando você pergunta para ele, ele realmente confirma: eu sou um inseguro. Percebe que está ligado à identidade dele? Percebe que está ligado ao que ele acredita que de fato ele é? E como que ele vai agir? Com insegurança. E ele agindo com insegurança em relação à equipe, o que ele vai passar? Insegurança. Por outro lado, um outro líder que se vê de fato como um líder da equipe. Percebe que os dois cargos são iguais, porém com identidade diferente. O outro acredita que ele é quem deve tomar as decisões. O outro acredita que ele é quem resolve ou deixa de resolver também. Isso não é comigo. Isso não é da minha competência, é de outro setor. Resolve com outro setor. Ele define o que deve ser feito, porque ele entende que ele é o decisor. Nesse nível da pirâmide neurológica, aqui falamos do campo da transformação evolutiva. Aqui já é inconsciente, porque é algo ligado à sua essência. Isso pode mudar? Claro que pode. Basta o líder, ou você que deseja ser líder, entender que você é capaz, que você consegue, que você é inteligente,
que você consegue ocupar um lugar de destaque na sua empresa ou em qualquer outra empresa que seja. A sua identidade, aquilo que está dentro de você, aquilo que faz você agir, reagir de forma automática, isso sim pode mudar. Claro que pode. Você já conheceu pessoas que antes eram temperamentais? Pavio curto. E essa pessoa, por algum motivo, começou a ter comportamentos diferentes, começou a reagir diferente nos ambientes, começou a adquirir competências e habilidades. E no nível de crenças e valores começou a dar um novo sentido àquilo que elas acreditam. E hoje é automático. O seu comportamento é completamente inverso de antes. Porque é possível. Não se trata apenas de mudar comportamentos ou criar novas habilidades, mas de se reinventar, assumir papéis maiores, expandir o senso do eu sou. Então, pergunte-se, quem você é quando lidera? Que papel você acredita desempenhar na empresa que você trabalha? Quem você quer se tornar daqui para frente? Chegamos no topo da pirâmide. Aqui nós falamos de propósito. Aquilo que está muito além do que eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. É aquilo que você faz de fato, de forma diferente. E quando você tem um propósito, você não olha para trás, você não se importa com as críticas, porque sempre vai acontecer, porque você tem um propósito. As coisas fluem diferente. Por exemplo, alguma empresa que você conhece com metas financeiras claras pode funcionar bem. Mas quando conecta seu trabalho a um propósito maior, como transformar vidas, gerar impacto, ou até mesmo deixar um legado. Ou seu propósito é desenvolver pessoas. Você é um líder, você é um gestor, e o seu propósito é desenvolver liderança em outras pessoas, até mesmo para ocupar o seu lugar quando alguma nova oportunidade melhor surgir na empresa que você trabalha. Afinal de contas, como que você, como um líder, vai ocupar um lugar acima se você não deixou ninguém preparado para ocupar o seu lugar? Reflete sobre isso. Esse também é o campo da transformação evolutiva. Aqui você amplia sua visão. Não pergunta apenas quem sou eu, mas quem mais se beneficia pelo que eu sou. Olha que pergunta profunda. Líderes de propósito não movem pessoas apenas para tarefas. Eles movem pessoas para significados. Agora pense, quem mais é impactado pela sua liderança? Qual legado você quer deixar além dos resultados imediatos? Quem mais se beneficia quando a sua equipe dá o melhor? Então perceba comigo esse ciclo. Nos níveis de base, que são os níveis do ambiente e comportamento, você faz ajustes imediatos. Muda o externo, muda condutas, corrige rapidamente. Nos níveis do meio, que são os níveis de capacidade e crenças e valores, você entra no campo da criação. Desenvolve, amplia, transforma a forma de agir e de perceber. E nos níveis mais altos, que são os níveis de identidade e propósito, você acessa a transformação evolutiva. Não muda apenas o que faz, muda quem é. E quando você muda quem é, tudo ao redor muda também. Agora me diga, em qual desses níveis você tem atuado mais? Em qual precisa começar a atuar para se tornar o líder que você deseja ser? Porque quanto mais você sobe na pirâmide, mais as pessoas ao seu redor sobem junto com você. Você já percebeu que a pirâmide é muito mais do que teoria, né? Ela é um espelho. E quando você olha para esse espelho, você descobre em que nível tem vivido até hoje e em qual precisa começar a viver daqui para frente. Essa é a diferença entre líderes comuns e líderes memoráveis. Os comuns se limitam ao que é visível, ao que pode ser visto. Os memoráveis decidem atravessar a fronteira e operar nos níveis mais profundos, onde a transformação realmente acontece. Agora a decisão é sua. Continuar repetindo padrões, escolher trilhar essa jornada de liderança consciente, profunda e evolutiva. Eu estarei aqui guiando você passo a passo. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como aplicar esse mapa para transformar visão em resultados, presença em autoridade, identidade em legado. Então, inscreva-se,
Ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa clareza, porque liderança não é sobre o cargo que você ocupa, é sobre o impacto visível que você provoca mesmo quando não está presente. E esse impacto começa agora.